Boa tarde a todos. É uma satisfação, né, estarmos aqui nessa mesa, no 11º encontro da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. A nossa mesa tem como título as salvaguardas adicionais e seus possíveis reflexos no programa do submarino de propulsão nuclear brasileiro. Ela é composta, além de mim, por mais 5 membros, que eu vou apresentar daqui a pouco. Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que esse evento, esta mesa redonda, ela é parte de... Ela é produto, né, um dos produtos do nosso projeto PROCAD Defesa, cujo título é o Submarino Nuclear Brasileiro ante as salvaguardas adicionais da Agência Internacional de Energia Atômica. Mudamos um pouquinho o título, em virtude, inclusive, da mudança de denominação do próprio submarino nuclear, que eu acho que diz muito sobre o próprio tema. Ele passou a ser chamado Submarino Convencional de Propulsão Nuclear. Tá? Mas este é o projeto. Aqui, como eu disse, além de mim, né, que sou o organizador da mesa e coordenador geral desse projeto, constam todos os coordenadores ou subcoordenadores das respectivas unidades que fazem parte deste projeto. São eles, então, o almirante Álvaro Augusto Monteiro, que fala por parte do Centro de Estudos Políticos e Estratégicos da Marinha do Brasil, CEPMB, o professor Renato Petroc, professor doutor, que é parte do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança do INEST-UF, o professor doutor José Augusto Abreu de Moura, professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos, PPGEM, da Escola de Guerra Naval, o professor e pesquisador doutor Marcos Vale Machado da Silva, professor também do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos, PPGEM, e a mestre doutoranda Vitória Viana Souza Guimarães, que foi bolsista do programa PROCAD Defesa e atualmente é doutoranda no Programa de Relações Internacionais Santiago Dantas. Eu esqueci de dizer que eu próprio, coordenador geral do programa, sou professor do PPGEST e do INEST, atualmente, inclusive, diretor do Instituto. Pois bem, só explicando um pouco a dinâmica aqui do nosso evento, são muitas apresentações, cada um dos apresentadores fará uso da palavra por 10 a 15 minutos, e ao final nós teremos um pequenino espaço para debate, né, das falas. Então, eu, como mediador aqui, vou tentar avisar os colegas para respeitar o tempo, para que a gente possa, pelo menos, trocar alguma ideia, né? Satisfação ver aqui a presença da assistência, né, na nossa mesa. E, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao professor almirante Álvaro Monteiro, para fazer suas considerações. Muito obrigado, estimado professor Wagner. Eu não poderia iniciar minha apresentação sem manifestar minha enorme satisfação por estar participando dessa mesa redonda, desse 11º encontro. Essa mesa redonda que congrega componentes do projeto de pesquisa que você mesmo já mencionou. E justamente essa é a razão maior da minha apresentação. Em rápidas pinceladas, dá uma ideia do que é esse projeto
mais do que dizer o que é esse projeto, é dizer a razão, o porquê que nós propusemos esse projeto dentro do edital do Procad. Um projeto que tem como propósito maior é produzir subsídios para respaldar possíveis negociações futuras do Brasil, com a Agência Internacional de Energia Atômica, quanto à adoção de salvaguardas adicionais do nosso programa. Vejam bem, o propósito do projeto não é definir, não é dizer o que fazer, não é levantar linhas de ação, é exatamente apenas levantar a maior quantidade, com maior densidade de subsídios para uma futura negociação, para os decisores brasileiros dessa futura negociação. Mas por que nós julgamos e falamos em possíveis futuras negociações? Porque o sucesso no desenvolvimento do nosso programa, do submarino convencional de propulsão nuclear, ele pode incrementar, né, pode acentuar o nível de pressões da comunidade internacional, né, para que o Brasil assine umas salvaguardas adicionais. Então, aí já ficam duas ideias, dois conceitos muito interessantes. A posição atual do Brasil é que não vai assinar nenhuma salvaguarda adicional antes que os Estados nuclearmente armados demonstrem um esforço na redução dos seus arsenais, como recomenda o Tratado de Não Proliferação. E a outra questão, que já foi fruto de nossa pesquisa, e muito importante, é que se nós viermos assinar algumas salvaguardas adicionais, elas serão concernentes ao material, ao combustível nuclear usado no submarino, e jamais ou nunca, né, ou não, ao submarino, que é um submarino convencional, com armamento convencional, e que não tem que receber vamos supor, salvaguardas adicionais. Né? Agora, por que nós estamos achando que pode haver um incremento dessas pressões da comunidade internacional? Porque o Brasil, com o seu programa que caminha para o sucesso, ele começa a caracterizar uma excepcionalidade no sistema internacional, uma grande peculiaridade que pode inquietar essa comunidade internacional. E por quê? Porque, até o momento, só operam submarinos de propulsão nuclear 6 estados que são nuclearmente armados. Os 5 estados que integram o Conselho de Segurança das Nações Unidas, então Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, e a Índia, que não faz parte do Conselho, nem assinou o Tratado de Não Proliferação, mas é um país nuclearmente armado e que opera submarino de propulsão nuclear. Olha, e a questão, talvez, que não fosse exatamente do Brasil, porque há uma lacuna no regimento de controle, no regimento de não proliferação, quanto a reatores móveis. Quanto a reatores fixos, estabelecidos em instalações, já está perfeitamente definido uma série de medidas, e o Brasil se submete a eles, inclusive visitas inopinadas. Mas com reatores móveis, que mergulham, que vão para outros continentes, que ficam no fundo submersos nos oceanos, não existe nada a respeito. E pode haver, então, essa inquietação, não tanto pelo Brasil, e aí é minha suposição, é uma opinião a gente é verdadeira, mas não pode debater, porque ela é uma verdade subjetiva, mas é minha opinião que não seria tanto pelo Brasil, que, embora não queira assinar salvaguardas adicionais, em cumprimento ao Tratado de Não Proliferação, ele é um membro ativo do regime de não proliferação. E muito antes disso, porque nós já assinamos o Tratado de Tlatelolco, que proíbe armamento nuclear na América Latina e Caribe, em 1967, né?
assinamos as opacas, que também proíbe a permanência de armamento nuclear no Atlântico Sul, em 1986. E agora, mais recentemente, em 2017, assinamos o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, e que nenhum país da OTAN, por exemplo, assinou, mas nós já assinamos. Mas o que é mais importante ressaltar, porque foi um gesto internacional que virou um exemplo, foi em julho de 1991, o Brasil e a Argentina, eles criaram a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Material Nuclear. Brasil e Argentina. Então, veja, em 1991. Então, e mais do que isso, em dezembro desse mesmo ano, não é? O Brasil e essa agência que é de tabaco, Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Material Nuclear, assinamos um acordo quadripartite, incluindo o Brasil, a Argentina, essa ABAC e a Agência Internacional de Energia Atômica, não é? Um documento que é a INFCIRC 435 da agência. E eu vou ressaltar um aspecto muito interessante, muito relevante desse acordo, porque ele traz que no artigo 13º, ele não proíbe o emprego de combustível nuclear para a propulsão de meios navais. Ele apenas expressa esse acordo que nós assinamos em dezembro de 1991, no seu artigo 13º, que, caso um dos países resolva desenvolver, operar meios navais de propulsão nuclear, deveria propor um arrangement, devia propor um arranjo junto à Agência Internacional de Energia Atômica e outros parceiros, a ABAC e os parceiros, para de estabelecer procedimentos especiais contra esse material nuclear. E por que eu estou usando o futuro do pretérito? Deveria, porque o Brasil ignorou, de certa forma, esse artigo 13 e vem ignorando, porque resolveu iniciar realmente, dar partida efetivamente nesse programa já em 2008. Então, o problema, talvez, que mais inquiete a comunidade internacional é que, ao ver o sucesso do Brasil, outros estados resolvam também desenvolver e operar submarinos de propulsão nuclear, ainda que convencionais, e a comunidade internacional tem receio que, dependendo do estado, ele passe a usar esse submarino para contrabandear material físsil, e ela, então, precisava. E é isso que é o propósito da agência, pedir salvaguardas ao Brasil, porque, ao estabelecer salvaguardas rígidas sobre esse material, os outros países deveriam, então, seguir. Por isso é que o sucesso do nosso programa tende a aumentar essas pressões, e nós temos que ter cuidado e nos preparar para essas. Tanto é que nós estamos na nossa moldura temporal de 2025 a 2031, porque caracterizamos o sucesso do programa com o início da construção do submarino e com a criticalidade do LabGen, que é o Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica, né? Que, na verdade, é o modelo em terra do reator que estará no submarino. Porque um reator de um submarino é diferente de um reator de Angra 1 ou Angra 2 ou das usinas nucleares. Porque, por exemplo, se eu fizer uma manutenção no reator, eu posso chegar, vou levar uma semana até o reator de Angra atingir a potência máxima. Num submarino, não. Estou em operação, de repente, para tudo. Ou, parado, apoio no fundo do oceano e, de repente, digo, toda a máquina adiante, e ele tem que entrar com toda a potência. Então, esses aspectos é que dão uma certa criticalidade aos reatores nucleares. E daí vem, então, né, a nossa grande duas questões da pesquisa do nosso projeto.
partindo do pressuposto que nós temos como premissa básica que o submarino convencional desenvolvido e operando, né, sem restrições, em toda a plenitude, e os compromissos do Estado brasileiro com o regime de não proliferação perfeitamente reconhecidos e não contestados. Com essa premissa, vêm as duas questões básicas do nosso projeto. O primeiro, quais seriam as possíveis implicações para esse programa e para a operação submarino se o Brasil mantivesse sua atual posição de não assinar nenhuma salvaguarda adicional? E a segunda questão da pesquisa é se a atual posição do Brasil, brasileira, se essa posição fosse revista e o Brasil viesse a assinar alguma salvaguarda adicional, qual seria o modelo ideal dessa salvaguarda? Aí nós estamos para uma decisão, uma árvore decisória, seria nós aproveitarmos o artigo 13º de um documento, de um acordo que nós assinamos e propor uma negociação dentro desses procedimentos especiais que aquele acordo já recomendava e mostrar com isso uma tentativa, uma demonstração de boa vontade com a comunidade internacional e de uma possível assinatura de uma salvaguarda adicional acertada com a agência, né? Ou então nós podemos fazer uma assinatura de 2 protocolos, né? São as quatro alternativas que surgiram para a gente. Eu não mantenho a atual posição. Segundo, eu faço uma assinatura de acordo com o artigo 13 do acordo, né, do quadripartite, ou propõe um protocolo adicional com a participação da Argentina e da BAC, ou diretamente com a agência internacional. É preciso a gente ressaltar que o protocolo adicional, nos países nos países nuclearmente armados, eles têm muita flexibilidade. Os países são voluntários, eles apresentam instalações para serem submetidas ao protocolo adicional. Mesmo a Índia, que não assinou o TNP, ela tem um protocolo adicional por item, isso aqui pode ter protocolo adicional. Os países não nuclearmente armados são obrigados a assinar um protocolo, de certa forma, padronizado, embora aspectos subsidiários ligados ao próprio Estado possa ter alguma flexibilidade. Então, são essas 4 alternativas que nós identificamos, e aí vamos aplicar, então, metodologia para não ser baseado em opinião. E a metodologia é um método Delphi, né, que levantou e balanceou essas 4 alternativas junto aos peritos selecionados, e depois que ela estiver concluída, nós fazemos simulações, né, dentro das diversas alternativas com suas vantagens, desvantagens e limitações. Ora, essas simulações dependem do término da rodada Delphi. Nós já terminamos e o comandante Vale, o professor nosso, vai, nessa mesa, dar alguns detalhes dessas 4 alternativas e acredito que vai falar, já estou roubando um pouco da informação dele, que não surgiu nenhuma outra alternativa por parte dos peritos. Era isso que eu gostaria de dar a ideia geral, e eu agradeço a todos pela atenção e muito obrigado. Obrigado, Monteiro. Muito boa a explicação geral do nosso projeto. Sempre me recordo aqui da natureza oligárquica do sistema internacional quando você comenta sobre as diferenças, né, existentes entre as cobranças relativas a nós próprios, excepcionais nessa área, e os países nuclearmente armados. Eu vou aproveitar e colocar aqui no chat para todos o nosso endereço do Observatório do Submarino Convencional de Propulsão Nuclear, que é um dos produtos. Esse observatório está sendo ainda em construção, mas ele é um dos produtos do nosso projeto, do Procad de Defesa. Então, convido a todos aí a navegar, tem muita informação e muita produção já relativa a esse projeto.
Pois bem, vou dar então a palavra ao professor Renato Petroc, do INEST UF. Então, boa tarde a todos. Bom, saludo aí esse nosso encontro. É um prazer também estar em companhia aí tão nobre, né, de pessoal adulto falando sobre questões complexas, né? Enfim, então a minha proposição nesta mesa, né? Eu sou um professor de política externa, né, e pesquisador nessa sub-área, né, das relações internacionais, que é essa sub-área de política externa, né? Então, eu vou fazer considerações sobre o programa do submarino de propulsão nuclear, né, e suas relações, né, com a Agência Internacional Salvaguardas, né, e o regime, e de maneira mais ampla, o regime de não proliferação nuclear. Mas vou fazer essas considerações com o olhar, né, de de determinados elementos, né, internos ao debate interpretativo teórico, né, da política externa, né. As salvaguardas adicionais, né, aludidas aí no título dessa mesa, que constituem, como o almirante já falou, né, na atualidade, pressões crescentes, né, da Agência Internacional e do regime de não proliferação, pressões principalmente em relação aos países que não assinaram, né, o PA, o protocolo adicional, são poucos, né? Argentina, Egito, Síria, Venezuela, o Brasil está na lista, né? Então, as pressões têm aumentado, porque eu tenho um dado aqui de 2019, 150 assinaram e 136 já estão em vigor, né, dos PAs. Então, essas pressões aumentam. Eu não vou abordar aqui as salvaguardas adicionais, mas sim as salvaguardas atuais. Mas, enfim, então, a partir disso que eu estou chamando de um determinado debate bem específico, teórico, interpretativo nessa sub-área de política externa, né, que acerca, né, dos paradigmas, eu vou mostrar a relação, claro, dos paradigmas estratégicos de inserção internacional do Brasil, esse é um, né, da compreensão da política externa como simultaneamente política de governo e política de Estado, né? Isso também tem relações com o programa do submarino, uma vez que esse programa se tornou, né, por caminhos sinuosos, né, um programa de Estado, né? Então, quer dizer, a política externa absorveu essa agenda como uma política de Estado. Então, e também o último, né, a articulação entre outro último elemento desse debate de política externa, articulação entre diplomacia e defesa, entre política externa e forças armadas, né? Como eu tenho pouco tempo, né, 15 minutos aí, eu vou apresentar logo de início o meu argumento, né, para essas temáticas que eu acabei de citar, né? Então, eu pretendo, eu comecei a escrever um artigo e no artigo eu pretendo demonstrar, mas como aqui a gente tem muito pouco tempo, aqui eu pretendo destacar, né, o valor, né, da estratégia de política externa pragmática de diversificação das relações internacionais do Brasil, que já experimentamos em diferentes momentos, ou em diferentes, contextos do passado recente, né?
Me refiro à estratégia, por exemplo, no governo, a que ficou mais famosa, né, nítida, porque o nome está na própria política externa, intitulada, né, pelo presidente na época, é a do general Geisel, né, e a dupla Geisel e Azeredo da Silveira, que formularam, Geisel, né, que formulou o pragmatismo ecumênico e responsável, né? Mas isso é um exemplo, essa política foi um exemplo de pragmatismo, da diversificação, de estratégia do pragmatismo, da diversificação das relações internacionais do Brasil, né? E nesse artigo que eu comecei a escrever, eu selecionei, na verdade, 3 contextos, né, para analisar essas questões teóricas de política externa, né, como chave de interpretação para as relações entre o programa do submarino e o regime de não proliferação. Uma vez, claro, que o programa do submarino, o processo decisório, né, nasce justamente no final da década de 70, entre 78 e 79, né, a decisão parte, né, do presidente Ernesto Geisel, e a implementação, né, do famoso Programa Autônomo de Tecnologia Nuclear vai ocorrer, né, no governo Figueiredo, né? Mas o que eu quero demonstrar, né, nessas teorias que eu tenho buscado em política externa, né, e nos exemplos históricos, né, que eu pretendo analisar, é justamente a conexão entre esse pragmatismo da diversificação das relações internacionais do Brasil, que orienta as políticas externas desses 3 diferentes, nesses 3 contextos, né? Um contexto, a política externa não é orientada pela diversificação, por essa estratégia pragmática da diversificação. E, portanto, eu tenho comparado, né, analisado semelhanças e diferenças, e as conexões dessa política externa, dessa estratégia, desse paradigma estratégico de inserção internacional do Brasil, orientando a política externa com a política doméstica, com a política externa, especialmente a política nuclear, né? Então, eu tenho focado, né, no final da década de 1970, né, principalmente o final do governo Geisel, de maneira, mas faço um balanço, né, dessa segunda metade da década de 70, o final da década de 2000, por ocasião do nascimento, né, do ProSub, né, mas o nascimento do ProSub em 2008, né, coincidindo também com o fortalecimento, né, do Ministério da Defesa na gestão Nelson Jobim, né, com a elaboração da ENDE no mesmo ano de 2008, com a criação, né, do Conselho de Defesa Sul-Americano, juntamente com a Unasul. Portanto, notem, iniciativas, né, de política externa e política de defesa se articulando e reforçando, né, um programa na área de defesa, um programa importantíssimo, né? Quer dizer, primeiro, um documento central, né, que antecede, vamos dizer assim, vultuosos investimentos na área de defesa, mas articulado também com a política externa, uma vez que essa política externa adota, né, essa estratégia da diversificação e obtém
investimentos, apoios, né? Vai buscar... Eu contrasto essa estratégia da diversificação, principalmente com o alinhamento, né? O alinhamento aos Estados Unidos, que fez parte da nossa tradição, mas o Brasil está se tornando um país cada vez mais complexo, né? Mais plural, mais diversificado, e que desde do presidente Geisel até hoje, o que nós verificamos? Diferentes formas, né, de apropriação dessa estratégia da diversificação das relações internacionais do Brasil, mas ela se mantém. E o último contexto que eu analiso de maneira cuidadosa, né, sem críticas destrutivas, é o contexto atual, onde nós tivemos uma descontinuidade da política externa e uma ruptura dessa política externa, né, de diversificação das relações internacionais. Então, por isso, então, é dessa maneira que... E a minha preocupação central, né, com essas reflexões, com essas análises, é o fortalecer, quer dizer, ver a conjunção, né, o nexo, né, entre política externa, com essa estratégia de diversificação, instrumento, né, do nosso programa nuclear, que tem um caráter autonomista, né, enfim, de tecnologia própria, autóctone, né, enfim. Isso também é importante dizer, um aspecto importante nessa explanação toda. O fato do nosso programa nuclear ter quer dizer, essa perspectiva autonomista, né, do ponto de vista do domínio da tecnologia nuclear, enfim, isso não significa um sistema fechado, né? E isso sublinha, né, destaca mais a importância da estratégia da diversificação das relações internacionais do Brasil, conectada, né, a esse programa doméstico. Porque bom, ProSub, né, é um exemplo contundente disso, né, um desenvolvimento da capacidade industrial, tecnológica, com inúmeras empresas, mas empresas também do setor privado, né? Então, a estratégia, quando eu falo de estratégia da diversificação de relações internacionais, ela é importante para vários tipos de atores, né? Não só atores estatais, mas instituições internacionais multilaterais, inclusive a agência, né, integrada, né, a uma organização como a ONU, né, e a abertura desse diálogo exatamente no momento que, como destacou o almirante, a negociação será importantíssima. Então, nós temos que criar um ambiente, né, e esse ambiente pode ser favorável, e esse ambiente pode ser criado com uma política externa de maneira mais pragmaticamente diversificada em relação a esse conjunto de atores e mais inserida, vamos dizer assim, nas diferentes agendas, estimulando diferentes interesses em relação ao Brasil, né? Então, agora eu vou voltar, né, porque eu me desviei aqui um pouco. Eu disse, olha, afinal de contas, né, qual é o meu argumento? Então, agora vou formular o argumento, porque eu resolvi dar os exemplos antes, né? Mas eu acho que fica mais, torna mais claro o ponto que eu quero chegar com essa investigação, enfim, que eu tenho feito. Renato, sim. Eu pedi então que você concluísse. Tá certo. Bom, então eu vou concluir só apresentando esse argumento, né? Então, pretendo destacar o valor, né, da estratégia de política externa pragmática, da diversificação das relações internacionais do Brasil, que já experimentamos em diferentes contextos históricos do passado,
com o paradigma mais adequado para 3 coisas, né? Conduzir as negociações que visam preservar a relativa autonomia, né, operacional estratégica do submarino de propulsão, face ao regime de não proliferação e às salvaguardas, caracterizar o programa do submarino de propulsão como inscrito em uma agenda política de Estado, né, isso é importante, e promover melhor articulação entre diplomacia e defesa ou entre política externa e forças armadas. Né? Então, esse é o meu argumento e que está, vamos dizer assim, orientando esse artigo. Aqui a gente tem pouco tempo, não consegue abordar todo as questões, né? Então, mas já temos 12 páginas, em breve sairá aí uma publicação para o nosso projeto e para o observatório também. Obrigado, Wagner. Desculpe Obrigado, aí. Renato. Desculpe eu. Tá? Certo. Como eu disse, eu estou nessa posição nada invejável de ficar controlando o tempo para que todos tenham a oportunidade aqui, que fazem parte do projeto, de falar um pouquinho, né, sobre esse projeto que é tão multifacetado. Chama atenção na tua fala dessa característica de projeto de Estado, né? Estamos falando de uma iniciativa que tem mais de 40 anos aí em andamento. Uma coisa muito rara no Brasil. Bom, passo então agora a palavra ao professor comandante José Augusto. Bom, meus senhores e senhoras e senhoritas, temos aqui, talvez algumas informações que eu vou falar sejam comuns com as do almirante Monteiro, entendeu? Mas a tela está aí, né? O projeto, o nome do projeto e o nome da nossa mesa redonda. E a apresentação tem como tema básico esse título em amarelo aí, as 2 lógicas. O problema é o seguinte, o contexto. O Brasil é membro do TNP, Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, e, como tal, tem suas instalações. É membro do TNP na condição de país não nuclearmente armado, NNWS, Non-Nuclear Weapon State, e, como tal, tem suas instalações nucleares submetidas às salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica. Que são salvaguardas? São inspeções para verificar desvios de material físsil, entendeu? Que possam servir para a fabricação de armas nucleares. Outro aspecto. O Brasil, como todos sabem, está desenvolvendo um submarino convencional de propulsão nuclear que não é sujeito à salvaguarda. Porém, o combustível com que ele será movido é um combustível nuclear que é fabricado numa instalação sujeita à salvaguarda. E deve haver garantia de que não haverá desvios do material físsil no percurso fabricação, submarino, local do registro. Ou seja, o local do submarino onde o combustível é fabricado é submetido à salvaguarda. O submarino não é. E depois de usado no submarino, o rejeito dele vai ter que voltar no local que é fabricado, que é submetido à salvaguarda. Então, existem já condições de contorno para isso, mas não os detalhes. Os procedimentos para isso, para elaborar esses detalhes, exigem negociações do Brasil com a Agência Nacional de Energia Atômica via ABAC, viu? O que envolve aspectos políticos. O estado final desejado já foi falado pelo almirante. Esse aqui é o submarino desenvolvido e operando, e os compromissos do Estado brasileiro com o regime de não proliferação de armas nucleares reconhecidos e não contestados. Então, a ideia básica é essa. Por que isso aí é um problema que originou o nosso projeto? Por quê? Não há protocolos, ou seja, procedimentos detalhados. Os submarinos convencionais de propulsão nuclear, os submarinos de propulsão nuclear, até hoje, só são operados pelos países nuclearmente armados, o Nuclear Weapon States, entendeu? Que são apenas os 6 membros do Conselho da ONU, mas a Índia, como o almirante falou. E hoje, atualmente, aliás, o Brasil é o primeiro país não nuclearmente armado, não nuclear weapon state, a pretender dispor de um submarino desse. E a construção dele está se aproximando. Portanto, as pressões estão aumentando. Por que pressões?
porque as negociações para o detalhamento dos procedimentos especiais envolverão, e já envolvem, o confronto de duas lógicas. Uma lógica é a lógica internacional. A lógica internacional, ela se preocupa com a ameaça das armas nucleares e pressiona fortemente para o máximo rigor nas salvaguardas. E ela é defendida por importantes formadores de opinião na mídia internacional. Então, a mídia internacional é voltada contra qualquer coisa que implique alguma ameaça. Nós somos ameaça, mas ver daqui a pouco que para eles somos. E a lógica do Brasil? Qual é a lógica do Brasil? A lógica do Brasil é a de pretender explorar todas as possibilidades que atendam às necessidades nacionais, entendeu? Dentro dos limites dos fins pacíficos. E a propulsão nuclear de meios navais, né, é uma delas. Não só de meios navais, mas meios marítimos também. O problema apenas é que, com uma exceção, apenas navios militares, navios de guerra, têm propulsão nuclear. A única exceção são os quebra-gelo. Os quebra-gelo da Rússia são os únicos navios não militares que têm propulsão nuclear. E que não são... Bom, então, apesar da importância estratégica, o submarino convencional de propulsão nuclear, o nosso submarino, não é o foco da lógica internacional, mas sim a aplicação de salvaguardas ao Brasil, que é um detentor, um país não nuclearmente armado, detentor de tecnologias nucleares, especialmente de enriquecimento de urânio. Por quê? A lógica internacional, como eu disse, ela é contrária a todas as tecnologias, é contrária à difusão de tecnologias que possam ser usadas para a fabricação de armas nucleares, mesmo que em submarinos, em programas para fins pacíficos. Ou seja, os países que têm programas nucleares para fins pacíficos, como o Brasil, e que têm determinadas tecnologias, que são duas, entendeu? O enriquecimento de urânio e o reprocessamento de plutônio. Entendeu? Nós não fazemos reprocessamento de plutônio, porque as nossas tecnologias não exigem isso. Mas há países, como o Japão, que empregam tecnologia nas suas usinas nucleares que envolvem isso. Então, isso é considerado nuclear latency, ou nuclear latent capability, ou seja, isso informa a capacidade latente de produzir armas nucleares. Ou seja, são considerados países que amanhã ou depois, tendo essa capacidade, podem produzir armas nucleares. E, segundo alguns desses formadores de opinião, emitem isso aqui, esse texto vendo dele. A latência, essa capacidade, é não menos significante que a proliferação de armas nucleares. Ou seja, eles consideram assim. Uma outra citação de um deles, bastante lido, é isso. A única forma segura de encaminhar o problema da latência é conseguir a aceitação internacional de que os estágios do ciclo completo vitais para a proliferação nuclear, para a proliferação, devem estar sob controle multilateral e não nacional. Eles, apesar de tudo, reconhecem que os países nuclearmente armados, nuclear francês, realmente não estão progredindo no desarmamento. Ao contrário, estão desenvolvendo cada vez mais as armas nucleares. Não estão fazendo o que seria a parte deles. Entendeu? Que, pelo Tratado de Não Proliferação, é dividido, ou seja, a responsabilidade pelo tratado de fazer o desarmamento é compartilhada entre países armados e não armados. Ou seja, teoricamente, nós também somos responsáveis pelo desarmamento, não só os armados. E outra citação dele, no mundo nuclearmente livre, ou seja, no mundo sem perigo de armas nucleares, o protocolo adicional estaria em vigor para todos os estados. E os países nuclearmente armados não vão se desarmar se eles acreditam que novos países nuclearmente armados poderiam emergir. E, por isso, as salvaguardas mais fortes e não mais fracas serão necessárias para manter o mundo livre de armas nucleares. Ou seja, pela lógica internacional, o desarmamento nuclear e a segurança global depende mais dos desarmados do que dos armados. Depende mais dos NNWS dos armados. Eles não se desarmam porque
enquanto nós não ficarmos completamente a zero, mostrarmos que não somos capazes de fabricar armas nucleares. Essa é a lógica internacional. A lógica brasileira é a seguinte. Como já foi falado, ela é baseada nos benefícios para o desenvolvimento nacional, na disponibilidade de reservas morais e na falta de confiabilidade. Sim, porque, como disse aí o Petroc, um dos aspectos importantes que nós buscamos é a autonomia, porque a dependência de fornecimentos externos já foi demonstrado que não inspira confiança, não tem confiabilidade. Aliás, o nascedouro, a gênese do nosso programa nuclear foi uma falta de confiabilidade. Em 1970, no início dos anos 70, nós tínhamos a usina de Angra em construção e tínhamos acertado um acerto com os Estados Unidos, deles nos proporcionarem o combustível para ela. No entanto, em virtude da detonação em 1974 de um teste atômico, de um teste nuclear pela Índia, os americanos resolveram mudar a política e negaram o nosso fornecimento. Então, nós ficamos com a usina em construção sem ter o combustível garantido para quando ela ficasse pronta. E isso levou o Brasil a se virar e por outras formas. Daí veio tudo. Veio o acordo com a Alemanha e depois a iniciativa que produziu o Programa Nuclear Brasileiro. Bom, o Brasil, nesse processo, obteve, apesar de cerceamento tecnológico, ele obteve 2 marcos importantes. Primeiro, foi a capacidade de enriquecer urânio. Conquistou isso aí autonomamente entre 1982 e 87. 82 foi um marco, aí é um submarco, vamos dizer assim, a ultracentífuga funcionou e em 87 a primeira cascata científica funcionou também. E também a capacidade de realizar o ciclo completo do combustível, em 2012, quando entrou em funcionamento positivamente a nossa usina de produção de hexafluoreto de urânio, a forma gaseificada que permite o trabalho das ultracentrífugas, o enriquecimento das ultracentrífugas. Nós temos, a lógica brasileira foi formalizada no decreto 2600/2018, que, entre outros ditames, tem esses 3 aí. O princípio 4, que é o domínio da tecnologia relativa ao ciclo do combustível nuclear. O princípio 5, o emprego da tecnologia nuclear como ferramenta para o desenvolvimento nacional e o bem-estar da sociedade. O objetivo 13º, que é garantir a autonomia na produção do combustível nuclear em escala industrial e em todas as etapas do seu ciclo, com vista a assegurar o cumprimento da demanda externa. Como os senhores estão vendo, esses princípios, esses ditames aqui, batem de frente com a lógica internacional, como nós vimos antes. E a energia nuclear, no momento, a energia nuclear está se tornando cada vez mais importante, não só para o Brasil, como para o mundo. Aqui eu coloquei alguns exemplos do Brasil. Por exemplo, o submarino propulsor nuclear, que é uma necessidade estratégica que nós identificamos há muito tempo e até agora estamos tentando produzi-lo. O Plano Nacional de Energia, emitido há um mês ou um mês e meio, pelo Ministério das Minas e Energia, que prevê o término da construção, já se arrasta há muitos anos, da usina de Angra 3 e de provavelmente mais 8 usinas do Brasil. Entendeu? O reator multipropósito, que vai nos livrar da importação de radiofármacos e vai permitir a difusão desse tipo de tratamento pelo SUS, de forma mais barata. E o Protocolo de Paris, aquilo que nós também assinamos, muita gente, que prevê que nós teremos que fazer tudo para fazer com que, em cerca de 10 anos, não, 20 anos, se não me engano, o nível de emissões do efeito estufa, o nível de emissões de gás carbônico, seja mais ou menos 2%, caia pelo menos 2%, o que é muito difícil. Aliás, não, seja mais ou menos igual ao nível pré-industrial, ou seja, nível do século XVIII, o que é extremamente difícil. Para fazer isso, é necessário o uso maciço
de energias renováveis. Entendeu? Só que, entre a situação atual e essa situação final de energias renováveis, é necessário, a energia nuclear é necessária, porque sem ela não dá pé de fazer isso, não é possível fazer isso. A energia nuclear é considerada a energia de transição. A energia nuclear não é renovável, mas é limpa. Então, ela é considerada uma fonte de extinção das emissões de gás carbônico. Então, as condições de negociação com a agência internacional que os nossos negociadores vão encontrar. Primeiro, a lógica internacional preconiza o protocolo adicional. O Comitê Preparatório da Agência Internacional de Energia Atômica, que está preparando a próxima revisão do TNP, que era para ter sido realizada ano passado, não foi, foi adiada 2 vezes, e até o momento, até onde eu sei, não foi marcado, já foi adiado 2 vezes esse ano, entendeu? Enfatiza a adesão ao protocolo adicional, ou seja, como significante medida de construção da confiança. E muitos países, como já foi exposto aqui, já aderiram. O comitê adverte que a assinatura de um protocolo adicional é uma decisão soberana do Estado, mas, uma vez em vigor, seu cumprimento é obrigatório. O comitê, eu estou dizendo, o Comitê da Agência Internacional, que está preparando a revisão. Pelas recomendações do comitê, a agência reconhece o direito dos Estados-partes terem políticas nacionais de ciclo completo. Por isso, nós não estamos errados, apesar da lógica internacional. Mesmo divergindo da lógica internacional, a lógica brasileira atende ao TNP, atende ao que nós escrevemos, ao que nós assinamos. O Brasil tem se esforçado para construir confiança, lutando pelo desarmamento e cumprindo suas obrigações de não proliferação, inclusive admitindo salvaguardas de instalações militares de desenvolvimento, como o Centro Industrial Nuclear de Aramar. Aquilo é uma organização militar e é submetido à salvaguarda. É o único país no mundo que faz isso. Então, nós estamos construindo confiança há muito tempo. Logo depois, para dar um exemplo que não está escrito aqui, logo depois que o Brasil assinou o TNP em 98, o Brasil começou a fazer uma forte propaganda pelo desarmamento, porque os países nuclearmente armados não fazem. Então, o Brasil fez isso, inclusive formou, junto com mais 6 países, a chamada Coalizão contra Coalizão para a Proliferação Nuclear, foi responsável por várias propostas, entendeu? Em todas as conferências de armamento da ONU, em todas as revisões do TNP, que tem havido aí, a cada 5 anos tem uma, desde 95. 95 foi a primeira, que foi a que decidiu que o TNP seria permanente, que ele, quando foi firmado em 68, ele só iria durar até 95, a menos que uma reunião, uma revisão assim o fizesse. Se aconteceu essa revisão, ele foi renovado, e nós, quando assinamos, nos filiamos a ele em 98, logo depois fizemos isso aí em todas as revisões, em vários outros fóruns. O Brasil defende o desarmamento e faz tudo isso para conquistar, para construir confiança. Além disso, então, o Brasil diz... Sim. Eu peço que você conclua. Tá bom. Então, o Brasil dispõe de uma estrutura bilateral, como está vendo, como nós vimos. E, bom, para concluir, o Brasil tem considerável capital de confiança construído. A lógica internacional não é diferente da IEA, ou seja, a lógica já é mais intensa. Mas o aspecto comum é a ênfase ao protocolo adicional. O protocolo adicional era considerado opção excluída até o Livro Branco da Defesa Nacional, 2016. A Estratégia Nacional de Defesa, de 2008, era totalmente contra, a 2012 também, a 2016. Apenas o Livro Branco falou um pouquinho e a de 2020 não fala nada. O propósito do nosso projeto, deste projeto, é contribuir para a solução mais conveniente para o país, fornecendo subsídios aos negociadores brasileiros dentro desse contexto. Complexidade do problema, porque obriga um enfoque multissetorial, pela consequência das decisões podem ir além do efeito desejado, além do submarino, ou seja, pode ir até sobre o programa nuclear. As pesquisas, como nós falamos antes, envolvem a compilação de várias opiniões abalizadas e sua combinação por meio de jogos,
sem descartar qualquer alternativa a priori, ou seja, sem descartar também o protocolo adicional. Então, obrigado, e é isso aí. Obrigado a você, José. Eu acho que trouxe informações aqui bem interessantes em relação a essa questão da classe, né, de estados nucleares latentes, e também a desculpa, né, que se configura em relação ao próprio submarino, quando na realidade a grande questão é a nossa capacidade de produção do combustível. Eu peço à audiência, caso queira fazer alguma pergunta, que coloque no chat, tá? Provavelmente nós não teremos tempo de respondê-las agora, mas isso ficará e cada professor aqui pode responder por e-mail. Passo agora, então, a palavra ao professor Marcos Vale. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar podendo participar aqui dessa nossa mesa redonda, um tema que nos é muito caro a todos aqui. E a minha fala aqui vai ser mais no formato de uma comunicação, onde eu gostaria aqui de compartilhar esses slides com a nossa audiência. E está aparecendo para todos aí? Tá. Ok. Então, eu segui um roteiro simples. Essa fala aqui nessa nossa mesa redonda é mais para tocar em algumas metas e resultados alcançados já dentro do nosso projeto, né, que ele nasceu em dezembro de 2019, teve já o ano passado inteiro de produtividade, já estamos aí fechando o segundo ano do projeto. Então, eu queria aqui compartilhar e abrir espaço para que no debate, de repente, a audiência queira perguntar mais coisas sobre metas e resultados já alcançados pelas equipes lá do CEPMB e da Escola de Guerra Naval nesses 2 anos quase já de vida do nosso projeto. A primeira delas é isso aqui, compartilhar aqui com os senhores alguns pontos sobre o que nós identificamos com relação aos estados que são signatários e não signatários de protocolos adicionais com a Agência Internacional de Energia Atômica e o uso que eles fazem do uso pacífico da energia nuclear. A ideia aqui, com essa meta, era tentar lançar um olhar mais profundo sobre por que o Estado brasileiro, que é signatário e parte dos principais tratados e acordos que conformam o regime de não proliferação de armas nucleares, né? Todos esses aqui são alguns exemplos, quando chega em protocolo adicional, era quase que um tabu se falar nisso aqui. E uma narrativa de rechaçar qualquer possibilidade de se discutir o que seria, se seria ou não do interesse do Estado brasileiro a eventual assinatura de um protocolo adicional, esbarrava em duas. O primeiro é que todos já comentaram aqui, né, que já falaram aqui, só se pensa nisso em caso de esforços concretos, tangíveis de desarmamento por parte dos Estados nuclearmente armados, em consonância com o artigo 6º do TNP. Lindo discurso, inócuo. E o segundo é que os Estados que já assinaram o protocolo adicional com a Agência Internacional de Energia Atômica eram Estados ou que não utilizam ou que tinham renunciado ao uso da energia nuclear. Então, essa narrativa, ela talvez tenha feito sentido aqui, 3 anos após o protocolo adicional ter sido aberto para assinaturas. Ele é de 97, que foi aberto. No ano de 2000, tinham 11 estados só que tinham feito protocolos adicionais. E, primeiro, protocolo adicional ao quê, né? Ao que o protocolo é adicional? O protocolo é adicional a um acordo de salvaguardas abrangente que todos os estados não nuclearmente armados que assinaram o TNP se obrigam e assinaram junto à Agência Internacional de Energia Atômica. Então, ele é adicional a isso. E o fato é que essa narrativa, que talvez fosse verdadeira em 2000, de que só assinou quem tinha renunciado ou quem não ia nunca fazer o uso pacífico da energia nuclear, ela se mostra verdadeira hoje. Hoje nós temos um universo de 193 Estados-membros da ONU, dos quais 150 são signatários. E em 136 desses estados signatários, o protocolo já está em force, ou seja, em vigência plena.
E aí é interessante a gente olhar dentro dessa narrativa. Mas quem assinou não faz uso, já desistiu. Não. Então tá, vamos olhar aqui entre dois eixos analíticos. O primeiro deles era aqueles que fazem um uso pacífico da energia nuclear para geração de eletricidade, por exemplo, que tem centrais nucleoelétricas, como nós temos nossa Angra 1 e 2 em operação. Então, 34 estados no mundo têm centrais nucleoelétricas. Desses 34, só 3 são não signatários de protocolos adicionais. Quem são os 3? Brasil, Argentina e o Paquistão, que nem signatário do TNP é. No que tange a um outro eixo analítico, que seriam os reatores de pesquisa, uma outra forma legítima do uso da energia nuclear para fins pacíficos. Pesquisa, aplicações medicinais, caso do nosso futuro reator multipropósito. Dos 70 estados no mundo que possuem reatores de pesquisa, 61 são signatários de protocolo adicional. As exceções aqui são esses que estão listados, já foram até mencionados. E o produto final aqui, que eu queria, na forma de provocação, colocar, é que desse universo de estados que tem algum envolvimento com o uso pacífico da energia nuclear, desses 61, 55 são signatários de protocolo adicional com a agência. Então, a narrativa de que signatários de protocolo adicional com a agência internacional são estados que não utilizam ou que renunciaram ao uso da energia nuclear cai por terra hoje. Talvez tenha sido válida essa argumentação no ano 2000. Mas hoje, não estou dizendo aqui que o Brasil tem que assinar protocolo adicional, não é isso. O fato aqui não é esse. Tem que assinar se for do interesse do Estado brasileiro. Mas essa narrativa de que não, assinar isso aí era só para quem não faz uso, já renunciou, não é válida. E, numericamente, isso aí foi demonstrado. E a síntese disso tudo, com o debate teórico que está subjacente a isso, que gira em torno se não proliferação precede o desarmamento dos estados nuclearmente armados, ou se é o contrário, e com todos esses números, foi sintetizado no artigo publicado esse ano, na Carta Internacional, saiu no final de abril. Fica aqui a sugestão da leitura para isso. E a segunda meta aqui que eu queria compartilhar com os senhores é que era essa, como o Almirante Monteiro já tocou, e o comandante Augusto também, da elaboração de alternativas do Estado brasileiro. E nós tentamos nos aproximar ali das vantagens e desvantagens de cada uma dessas possíveis alternativas em relação ao desenvolvimento do programa do submarino e sua futura operação e aos compromissos do país com o regime de não proliferação. Produto final, na nossa pesquisa, nós enunciamos, como já falaram, 4 alternativas. Uma é a manutenção do status quo. Não faremos nada diferente do que estamos fazendo até o presente momento. E 3 outras que envolveriam uma mudança nessa postura atual em relação a salvaguardas adicionais. A primeira delas, simplesmente cumprindo aquilo que nós já assinamos dentro do acordo quadripartite, cumprir o que está no artigo 13 do acordo quadripartite, regulado pela INFCIR 435, e outras 2, mais ousadas, vamos dizer assim, que seria considerar a assinatura de um protocolo adicional ao quê? Ao acordo de salvaguardas abrangente do Estado brasileiro, que é o acordo quadripartite, reconhecido pela agência. Na companhia, uma alternativa da Argentina e da BAC, e outra, uma iniciativa totalmente solo do país. Essas alternativas foram objeto. Vamos consultar especialistas no tema para ver se surgem outras e se, dentro dessas alternativas, eles nos ajudam a identificar vantagens, desvantagens e limitações. Então, nós consultamos um pool, nós formalizamos o convite, na presença do Almirante Monteiro, diretor do CEP, do Centro de Estudos Políticos Estratégicos da Marinha, a 38 peritos nessa área. Peritos, aqui estou falando de embaixadores que foram ligados à questão do desarmamento, à nossa representação junto à Agência Internacional de Energia Atômica em Viena, a militares pertencentes à alta administração naval, que decidiram os programas estratégicos da Marinha e que hoje estão ligados à condução do Programa Submarino Convencional de Propulsão Nuclear, e também acadêmicos que estudam esse tema. Então, desses 38, 30 aceitaram participar da pesquisa, e
coisa que nos deixou muito satisfeitos. Nenhuma das 4 alternativas foi rechaçada, e também não surgiu uma quinta, ou sexta, ou sétima. E aqui tem um quadro sumário aqui das vantagens que esses peritos enunciaram de cada uma dessas alternativas, que eu queria mostrar isso aos senhores como isso foi sendo quantificado. E que esse gráfico aqui representa isso. E nos chamou a atenção que a alternativa 1, essa alternativa 1 é aquela, cumprir aquilo que nós já assinamos. Ou seja, vamos fazer um arrangement de procedimentos especiais em consonância com o que nós já assinamos no acordo quadripartite. Em azul estão as vantagens enunciadas, as desvantagens em laranja, e em cinza as limitações. E a outra que, na percepção dos peritos, também congregava um número significativo de vantagens, mas com um número maior de desvantagens, que era o não fazer nada diferente daquilo que nós já estamos fazendo. Ou seja, manter o status quo, ignora. E isso daí foi necessário que nós vimos uma segunda rodada quantificar essas vantagens. Porque elas foram apresentadas, bastava 1, 2 peritos dos 30 enunciarem aquilo, computava como uma vantagem. Agora, a questão é, se a gente abrisse aquilo que só um enxergou como uma vantagem, desvantagem ou limitação para todos os outros participantes e pedisse para que eles ranqueassem em relação a uma escala Likert condizente com aqueles efeitos desejados do programa, ou seja, submarino operando plenamente e os compromissos do Estado brasileiro reconhecidos sem contestação. Como é que ficaria isso? E aí, nós criamos critérios para ver se havia consenso ou não nas respostas, nas quantificações dadas pelos peritos, né? E aí então, só uma série de vários onde a gente trabalhou com desvio padrão, dispersão, os critérios que foram adotados, e chegamos a uns resultados bem interessantes. Por exemplo, a alternativa 1, que é essa, de cumprir aquilo que nós já assinamos, das 14 vantagens que tinham sido enunciadas por esses peritos na primeira fase da rodada, na primeira rodada Delphi, 6 dessas 14 foram consideradas como extremamente relevantes para a consecução do estado final desejado, que é esse que eu acabei de falar há poucos minutos atrás, e de forma consensual, ou seja, pouquíssima dispersão na quantificação daquilo. Outras 7, apesar de ter sido uma dispersão, não ter dado 75% ou mais de unanimidade, foram consideradas também como relevantes para o estado final desejado. E, no que tange aquilo que, na primeira rodada, apareceu também como uma alternativa com bastante vantagem, que era não fazer nada diferente do que nós já estamos fazendo, não houve consenso em nenhuma das vantagens que foram enunciadas, das 13 vantagens dessa alternativa. Ou seja, a perspectiva muda um pouco com a segunda rodada. No que tange a desvantagem, em nenhuma dessas duas alternativas houve consenso. Mas é interessante observar que, mesmo não havendo consenso, a percepção dos peritos com relação àquilo que é cumprir o que nós já assinamos, poucas desvantagens prejudicariam o estado final desejado, ao contrário daquela do continua fazendo o que estamos fazendo, que é nada, ignora o que a gente já assinou. E limitações bem interessantes também. O simples fato de cumprir aquilo que nós já assinamos, foram apontadas limitações consideradas rígidas, mesmo de forma não consensual, por esses peritos. Ou seja, coisas que nós teríamos que lidar dificuldades nessa negociação. Bom, então, eu fiz só aqui um apanhado rápido, isso foi feito para todas as vantagens, limitações das alternativas, e chegamos a esses resultados. E a ideia aqui é chegar àquele estado final desejado, submarino operando plenamente e os compromissos que o Brasil já assinou com o regime de não proliferação de armas nucleares reconhecidos e não contestados. Muito obrigado a todos aqui, e com isso eu encerro a minha participação, ansioso aí por um debate que possamos ter. Obrigado, Marcos. Eu acho que, infelizmente, o debate vai ficar para depois, porque temos menos de 20 minutos, mas eu queria chamar a atenção aqui da assistência para dois pontos. O artigo que foi mencionado pelo professor Marcos Vale já se encontra disponível lá no nosso observatório. Além disso, encontra-se em processo de feitura um mapa com todos os países que assinaram os protocolos adicionais, de quais foram esses protocolos também para uma consulta. Um mapa bem interessante e feito de uma forma, diríamos até lúdica, de se aprender em relação a essa questão.
Pois bem, então, vamos aqui dar a palavra à nossa Vitória, né, doutoranda do Santiago Dantas, mas que tirou o mestrado no nosso programa, na UF, né, foi bolsista do PROCAT. E ela vai apresentar aqui os resultados do seu trabalho. Vitória, a palavra é sua. Ok, muito obrigada, professor. Boa noite, né? Agora já é boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouco da minha pesquisa. A apresentação que eu vou fazer hoje é fruto dos resultados da pesquisa que realizei para a minha dissertação ao longo do ano de 2020. Nela, para responder o meu problema de pesquisa, eu usei 3 indicadores: impacto no desenvolvimento do submarino, de convenção de propulsão nuclear, mais especificamente o impacto dos compromissos assumidos pelo país no regime internacional de não proliferação de armas nucleares no submarino, o isolamento brasileiro e o sistema de controle de exportação. Nessa apresentação, eu vou dar ênfase a um aspecto do primeiro indicador, que é o impacto do desenvolvimento do submarino, e por isso é só um aspecto desse indicador que eu vou apresentar, né? Por isso que a apresentação está titulada Propostas para lidar com a brecha da propulsão naval. E aí, primeiramente, eu vou introduzir falando um pouco sobre... pode passar para o primeiro slide. Introduzir, explicando um pouco por que estudar esse tema, qual a importância. Eu creio que, na verdade, o Almirante já falou, o primeiro apresentador já falou muito bem sobre isso, até os outros palestrantes, mas eu vou novamente só enfatizar que somente 6 países dominam a tecnologia de propulsão nuclear, que é Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China e Índia. Então, a possibilidade de o Brasil, que é um país não nuclearmente armado, comissionar um submarino de propulsão nuclear no futuro próximo, coloca essa questão da aplicação de salvaguardas nucleares de combustível naval em destaque. A prática aceita pelo Brasil, ela deve estabelecer aí o precedente para os demais países, em especial os países não nuclearmente armados. E diversos analistas já indicaram risco potencial de proliferação associado a submarinos nucleares. O risco está associado ao fato de que o combustível nuclear que alimenta os reatores navais também é útil para a fabricação de armas nucleares. Então, existe uma preocupação de que materiais isentos possam ser desviados aí para um programa de armas nucleares sem o conhecimento dos inspetores, né? Isso está relacionado à linguagem que é usada no TNP, porque ela permite que os Estados isentem material nuclear de salvaguardas internacionais para uso em atividades militares, como os submarinos com propulsão nuclear. Porque o TNP ele está preocupado com salvaguardas de atividades nucleares pacíficas. Ele não trata dos usos militares de tecnologia nuclear para além das armas nucleares. Coube a IAA criar regras para proteger o urânio enriquecido destinado a uso em reatores navais. No entanto, a IAA, reconhecendo que as inspeções internacionais em instalações militares levariam a um impasse político, decidiu confiar nas declarações dos Estados. Isso fica claro na brecha que está presente no Acordo de Salvaguardas Abrangentes, a FCIRC 153, parágrafo 14, que permite aos Estados não nucleares isentarem salvaguardas em atividades militares não proscritas. É importante observar que essa FCIRC ela foi criada para responder uma demanda criada pelo TNP. Em 1997, como parte aí do processo de evolução do sistema de salvaguardas, foi criado o protocolo adicional da AIA, a FCIRC 540 corrigida. Ela tinha como objetivo verificar se as declarações do Estado estavam não apenas corretas, mas também completas, né? O caráter exaustivo dessas declarações. O Brasil não aderiu ao PA, e lá na época, em 98 ainda por ali, a diplomata brasileira Carmen Moura argumentou que as áreas problemáticas de maior sensibilidade vinculavam-se à proteção de informações de valor tecnológico e estratégico relacionados ao programa do submarino convencional de propulsão nuclear. Atualmente, como apontado por autores como Eugênio Costa Diniz, o PA ele está relacionado a um contexto mais amplo das negociações, podendo o arranjo de salvaguardas do submarino nuclear ser tratado dentro da estrutura já existente do Acordo Quadripartite e do Acordo de Salvaguardas Abrangentes, a FCIRC 435 e a FCIRC 153. Nesse sentido, é importante voltar a nossa atenção às salvaguardas de propulsão naval, que estão mais diretamente relacionadas ao submarino. Eu ia destacar, né, que o PA, o risco de um Estado poder desviar material nuclear antes que as salvaguardas sejam removidas é muito menor para um Estado que tem um PA em vigor. Mas, como afirma Hegel, a diferença ela se anula quando as salvaguardas são removidas para atividades navais nucleares, porque elas não se aplicam nesse caso. Então, com base na minha pesquisa, eu verifiquei a existência de cerca de
13 propostas para lidar com a brecha do TNP. Só lembrando que não é uma pesquisa de caráter exaustivo, não foi o foco da minha pesquisa, foi meio que um efeito colateral da minha pesquisa. Então, eu vou fazer agora uma breve apresentação de cada uma. Queria ressaltar que algumas delas vão possuir um caráter predominantemente mais técnico, outras são mais políticos, algumas têm uma aplicação mais ampla, são mais genéricas e outras são mais específicas. Então, as primeiras propostas estão no texto de Ready All, que basicamente são mais de caráter político. A primeira consiste na declaração. A primeira, pode voltar para o primeiro slide, mas... pode sair, obrigada. A primeira consiste na declaração política de um Estado nuclear. Ela consiste no chamado à ação liderada por um ator importante na governança nuclear global, como o Estado nuclear, que conduz a conversa em torno aí da regulamentação do material nuclear naval. Uma outra proposta é a abordagem bilateral, que consiste numa declaração formal emitida bilateralmente por um Estado a outro solicitando a salvaguarda de materiais nucleares navais ou protestando contra o manuseio de materiais nucleares navais. Essa abordagem ela envolve o uso de notas diplomáticas e aide-mémoire, auxiliar de memória, com pontos e demandas por escrito. Uma outra proposta é o Código de Conduta Multilateral e Não Vinculativo, que é baseado na soft law, na lei branda, e consiste em um mecanismo não vinculativo para estabelecer normas e regulamentos globais de comportamento. Essas propostas, elas são, como eu disse, mais amplas, mais genéricas, um caráter mais políticos. Algumas vantagens de maior flexibilidade, disponibilidade e velocidade, está à disposição de todos os estados, pode resolver rapidamente um problema regulatório e pode ser uma etapa preliminar a futuros acordos regulatórios, a hard law, né? Seria uma soft law preliminar à construção de uma hard law, ou de estrutura mais rígida, né? A desvantagem é que a não vinculativa é marcada pela informalidade e, se for abordagem bilateral, ela deixa de fora atores que podem oferecer soluções alternativas e aprimoradas. Se puder passar, por favor. A próxima... Isso. A próxima obrigações legais está no texto de Kepler, que sugere que a brecha da propulsão naval seja preenchida como parte de um tratado de controle mais amplo, como exemplo, o Tratado sobre o Banimento da Produção de Materiais Físseis, que está lá empacado desde a década de 90. Então, eles poderiam ser estendidos nas negociações para abranger também a questão da produção de material nuclear para a propulsão naval. Outras 3 propostas são bem semelhantes, salvaguardas para a propulsão nuclear naval, de Kepler, 2017. Acordo de salvaguardas de uso naval, ou a sigla em inglês, Naval Use Safeguard Agreement, NUSA, do Hegel e al., e o protocolo suplementar da IEA, ou Supplemental Protocol, do Ready All. Essas 3 propostas são bem similares. Elas são baseadas no precedente estabelecido pelo protocolo adicional modelo da IEA em INFCIR 540, portanto, são complementares aos acordos de salvaguarda já existentes, buscando aprimorar as diretrizes presentes no parágrafo 14 da INFCIR 153 do Acordo de Salvaguardas Abrangente. Cabe observar que o protocolo suplementar, ele meio que constrói em cima, incrementa a NUSA, né? Ele foi criado 3 anos depois, é uma proposta que vai aprimorando a proposta anterior. A vantagem é que são mecanismos voluntários, são vinculativos, e os estados participam da elaboração. A desvantagem é a probabilidade de os estados aceitarem esses documentos se mostra discutível, considerando as preocupações atuais de segurança nacional. Os desafios para a aplicação dessas propostas aos estados nucleares incluem o tipo de monitoramento ou medidas de fortalecimento da confiança que podem ser aplicadas antes da colocação do material em um reator naval e como será realizada a verificação em reatores navais que têm a vida útil de 40 anos, como exemplo o caso do reator naval dos Estados Unidos e do Reino Unido. Esse é um tempo longo demais, sem salvaguarda já. Outra opção é a ação da IEA Gov-INF, que consiste na declaração do diretor-geral da IEA, representando os pontos de vista da Junta de Governadores e da Secretaria sobre os termos e procedimentos do parágrafo 14 da Gov-INF, e reproduzida para todos os membros da forma de informação circulares, né, INFCIRC. O processo ele pode ser iniciado por um Estado-membro ou grupo de Estados que invocam o parágrafo 14 da INFCIRC 153, solicitando orientação sobre a retirada de material nuclear designado para uso em atividade militar não prescrita. Em vez de lidar, então, com o parágrafo 14 caso a caso, o secretariado e a junta de governadores poderiam fornecer diretrizes e procedimentos gerais relativos à sua invocação. O fato dessa opção basear-se na tomada de decisão pela liderança da IEA, em vez da negociação por país, apresenta alguns desafios, como exemplo, a possibilidade de minar o cumprimento do regime, no que se refere à verificação e execução, devido à falta de envolvimento dos Estados no estabelecimento das diretrizes para o parágrafo 14,
A limitação da abordagem, já que trata apenas as questões levantadas pelos Estados-membros em sua comunicação com as juntas de governadores, dentro daquela estrutura legal já existente, podendo deixar algumas brechas na regulamentação existente, e o fato de as diretrizes somente dentro do escopo do parágrafo 14 deixarem lacunas na aplicação no Estado que não estão sujeitos às obrigações da IFCIRC 153. Cabe também ressaltar que no Brasil não seria muito caso, porque a gente não está submetido à IFCIRC 153, mas sim à IFCIRC 435, que é o acordo quadripartite, a gente tem que ver o artigo 13. Outra proposta é a limitação, acho que agora já é o próximo slide, por favor. Limitação da oferta de tecnologia submarina nuclear, de Kepler também, que é dado o pequeno número de estados fornecedores, que são os estados nucleares e a Índia, eles podem estabelecer limites coletivos à venda da tecnologia nuclear de propulsão naval ou pará-la completamente. Poderia fazer isso por meio de um acordo para limitar a oferta, que pode ser negociado nos organismos multilaterais existentes, como o Nuclear Suppliers Group, no Grupo de Supridores Nucleares, NSG, só que nesse caso a Índia não faz parte dele, ou em um regime de controle separado. Outras duas propostas também semelhantes é a transição de LEU em reatores navais. LEU é urânio com baixo aquecimento de urânio, é um tipo porque o reator naval pode ser abastecido com LEU ou com HEU, que é Highly Enriched Uranium, né, que é urânio altamente enriquecido. E a Quid Pro Quo do SHARE, que é um reator Quid Pro Quo. Essas propostas, eu estou resumindo bastante, são parecidas e elas propõem que os estados nucleares e os estados não nucleares comprometam-se a não usar Highly Enriched Uranium, né, o urânio altamente enriquecido, em qualquer reator naval que eles possam perseguir, e que aceitem medidas de verificação direcionadas para limitar as quantidades de urânio altamente enriquecido ou com baixo enriquecimento, sem escrutínio, e adotando medidas de construção de confiança. Um relatório do Departamento de Energia dos Estados Unidos verificou que essa transição seria viável, mas não econômica. Então, isso abre uma janela para a determinação política de que a despesa adicional pode valer a pena para atingir aí a meta mais ampla da não proliferação. Agora, essas propostas foram mais abrangentes, né? Mas existem também propostas para o caso específico brasileiro, que você pode verificar no trabalho do Felipe e do Costa. Para Felipe, a linguagem que é usada no artigo 13 da IFCIRC 435 é mais específica do que a do parágrafo 14 da IFCIRC 153, porque ela deixa claro em seu artigo 13b que serão aplicados procedimentos especiais. Então, para Felipe, significa que somente quando o combustível está fisicamente no reator do submarino e o reator estiver operando, o material físsil pode ser potencialmente isento de salvaguarda. Só lembrando que isso é a interpretação do Felipe. Logo, qualquer atividade relacionada à fabricação, armazenamento e descarte de combustível deve ser salvaguardado. Desse modo, então, o submarino brasileiro representa um problema menos grave, que seria o caso de um país com a IFCIRC 153. Então, Felipe propõe uma solução que se baseia no sistema de salvaguardas limitadas e não intrusivas, usando uma estratégia de contenção, vigilância e acesso gerenciado que pode ser empregada com base na IFCIRC 153 e na IFCIRC 435. Nesse sentido, em relação ao caso específico do Brasil, ele entende que para garantir que nenhum material físsil seja desviado para fins militares, será necessário que a IA, pela primeira vez, estenda sua atividade de salvaguardas para o ambiente militar, o que, como José Augusto Moro já apresentou, né, o comandante, isso meio que já está sendo feito em outra área, né? E o Diniz Costa, ele propõe ir além, entendendo que como as salvaguardas não se aplicam durante o tempo em que o material nuclear não está sendo usado para a propulsão, os inspetores poderiam verificar a integridade das vedações e das estruturas externas da embarcação nuclear durante períodos regulares de manutenção, ao invés de somente entre o reabastecimento e os procedimentos complexos de revisão. Bom, eu gostaria de lembrar que isso aqui não foi de modo algum, né, uma revisão exaustiva do conteúdo, e que a maioria das propostas apresentadas, elas também levam em consideração tanto estados nucleares quanto estados não nucleares, porque existe um entendimento que é importante que ambas as categorias de estado sejam contempladas nessas propostas, especialmente devido ao atual questionamento que existe ao regime, né, de proliferação nuclear, que ele está sendo muito questionado, devido à falta de progresso em relação ao desarmamento nuclear e o fato dessas salvaguardas poderem representar mais um encargo aos estados não nuclearmente armados, e que pode aí, fazer um questionamento ainda maior a esse regime. Então, por isso que propõe que sejam ambas categorias de estados sejam contemplados. Então, para concluir, considerando que já existem diversas propostas de salvaguardas para combustível naval no âmbito acadêmico internacional, é fundamental que o país se mobilize para sugerir propostas que levem em consideração os seus anseios de proteção dos segredos industriais e também da IA de inspeção e verificação antes que o submarino seja comissionado. É fundamental aproveitar essa janela de oportunidade que o Brasil está tendo
E um posicionamento mais flexível, cooperativo, propositivo, transparente e disposto a discutir o assunto é muito importante. E eu estou vendo que o país está discutindo isso, está promovendo, que é um bom sinal. Assim, ele vai ter a oportunidade de influenciar a construção de uma nova norma que pode ser referência para países que decidam desenvolver submarinos à propulsão nuclear e preservar seu direito de operacionalizar o submarino uma vez concluído. É só reforçar que ainda há tempo, ainda que seja breve, né, que o ideal é que seja feito antes de o submarino ser comissionado, para a promoção do diálogo no intuito de refletir sobre a melhor forma de desenvolver um acordo de salvaguarda que possa informar as futuras negociações com outros estados nuclearmente armados que decidam construir submarinos com propulsão nuclear. O que a gente está tendo aqui agora, né? Refletindo sobre esse tópico, né? E aí recomendar novamente aí que os futuros trabalhos se esforcem para compreender melhor essas novas propostas para propulsão naval e que a gente possa ver a proposta brasileira também aí mais presente nessas propostas que já existem. Porque eu vi muito internacional, mas poucas propostas de fato brasileiras. Né? Essa é a minha apresentação. Obrigada. Obrigado, Vitória. Eu chamo a atenção aqui a todos. Muito boa a sua apresentação. O trabalho da Vitória, a sua dissertação, encontra-se também disponível no nosso observatório do submarino convencional propulsão nuclear. Né? Convido, então, a todos a dar uma olhada, a navegar. Né? O observatório ainda está em construção, mas já é possível acessar algumas abas. Bom, eu acredito que falta 1 minuto para terminar, né? Então, cumprimos aqui o horário à risca. Né? Felizmente, não haverá a possibilidade de um debate. O debate vai ficar para uma outra ocasião, mas eu acho que o objetivo principal dessa mesa foi cumprido, no sentido de apresentar aqui, né, para a associação o produto já deste projeto. Né? São produtos multifacetados, as falas aqui dialogaram umas com as outras, e, novamente, convido a todos para navegar no nosso observatório. Queria agradecer, então, aos componentes dessa mesa, almirante Álvaro Monteiro, comandante José Augusto, professor Renato Petroc, professor Marcos Vale e doutoranda Vitória Guimarães. Agradeço também a assistência, né? Foi uma satisfação tê-los aqui conosco. Eu vi que estava também o comandante Braga, os demais não conheço pessoalmente, mas fico muito feliz com a assistência de vocês no nosso evento. Agradeço finalmente a Fernanda, né, que possibilitou aqui todo esse aparato tecnológico. Infelizmente, não pudemos ir a João Pessoa dessa vez, mas o trabalho está aí apresentado. É isso. Até a próxima. Boa noite a todos. Uma boa noite, gente. Continue acompanhando a programação, tá bom? Da semana até sexta-feira. E bom evento para todo mundo, tá bom? Até logo. Tchau, tchau. Foi um prazer. Até logo. Vitória, por favor, antes de sair. Vitória, está me ouvindo? Esse texto que você leu agora, na sua apresentação, isso aí está na tese? Está na sua dissertação? Ou você fez um extrato para falar agora? Não, a maior parte é um pequeno parte da minha dissertação, que eu falo sobre as propostas que existem. Tá. Eu li novamente os textos, né, que me baseei, isso tem em torno de 5, 6 artigos que falam sobre essas diferentes propostas. Ah, é? Daria para você mandar esse artigo? Está no... José Augusto, está no nosso observatório, José Augusto. Tá bom. Mas, se quiser, eu posso também enviar os artigos que eu me baseei, porque eu só sintetizo, né, o que tem lá, mas é importante você estar a par nos artigos mesmo que falam sobre isso, que está mais detalhado. Tá legal. Então, eu agradeço você mandar. Muito obrigado antecipadamente. Tá bom, então? Tchau, então. Uma boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite a todos. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite. Tchau. Um grande abraço, com um prazer imenso. Tchau.